Juntos mais uma vez para um momento de reflexão na palavra de Deus. E que bom que você está aqui conosco, que estamos conectados no mesmo sentimento, no desejo sincero de ouvir algo de Deus para o nosso coração. A meditação desta noite está baseada no versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que nos diz assim a palavra do Senhor. Vai aí, isso está aí na tela para você acompanhar conosco. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se eu fosse intitular o tema deste versículo, ou a ideia central deste versículo, eu particularmente intitularia como a ética divina. Porque essa expressão demonstra o profundo respeito que Deus tem à pessoa humana e à sua vontade, à vontade humana. Ele fala de um convite. Este convite aponta para um desejo de Deus, o desejo de comunhão, o desejo de ceiar, o desejo de estar conosco. E este versículo aponta para um convite e traz também uma condição. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. A condição está aqui explicitada em dois aspectos distintos: ouvirmos a voz dele e a atendermos. Eu preciso ouvir a voz de Deus e abrir a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Aqui está o resultado. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas esta entrada, ela só acontece se ela for permitida, se ela for autorizada. Se você ouvir a voz dele e atendê-la. Há um se aí condicionante. E alguém até pode dizer assim: bom, mas Deus está em todo lugar e eu não preciso abrir porta de nada para que ele entre ou esteja. É claro, é bem verdade que ele enche a terra. É bem verdade que Deus está no coração que se abrir para ele. É bem verdade que a presença de Deus enche toda a terra e que nada foge ao seu olhar perscrutador, esquadrinhador. Ele é onipresente, ele está em toda parte. Isso é bem verdade. Como também é bem verdade que nós podemos, não obstante Deus estar presente, ser real e encher toda a terra, independente da minha crença nessa verdade ou não, o fato é que Deus está presente, mas é bem verdade que nós podemos viver sem Deus aqui. É bem verdade que, não obstante Deus ser tão real e tão inquestionável, é bem verdade que eu posso viver sem dar a Deus a devida honra, o devido lugar.
Muitos vivem assim. Muitas pessoas vivem sem um princípio religioso. Muitas pessoas vivem sem temor a Deus. Muitas pessoas vivem sem reverenciar o sagrado. Muitas pessoas vivem sem o princípio do culto, da adoração, da contemplação, da meditação. É possível sim viver sem Deus aqui. É possível sim viver sem levar Deus em conta. É possível sim viver sem colocar Deus na nossa vida. E muitos agem dessa maneira. Aliás, isso é natural no sentido de que Deus nos dá o direito de querer ou de rejeitar. E Deus respeita a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Agora, há algo que nenhum ser humano, nem eu, nem você, nem nenhum ser humano experimentará sem Deus. E é sobre isso que eu quero compartilhar durante alguns minutos nesse instante com vocês. Há algo que nunca experimentaremos sem Deus. E eu vou nominar esse algo na palavrinha plenitude. Plenitude. Plenitude é aquele estado do que é inteiro. Plenitude é aquilo que é completo. Plenitude fala de inteireza, fala de satisfação, fala de totalidade. Plenitude fala de inteireza satisfatória. Sabe? Vida plena é vida intensa, é vida profunda. E nenhum de nós pode experimentar plenitude sem Deus. E há algumas áreas da nossa vida que são bem práticas quando se trata de plenitude, que são bem observáveis quando se trata de plenitude. As nossas alegrias, por exemplo. Sabe? Nenhuma alegria humana é plena se Deus não está presente nela. Nenhuma alegria humana é completa se Deus não pode fazer parte dela. Eu já vi festas maravilhosas acabarem em tragédias, porque deixaram Deus de fora, porque não admitiram a presença de Deus ali. Certa vez alguém criticou porque que no aniversário de criança tinha que meter religião, tinha que fazer uma oração. Simplesmente por isso, porque nenhum momento de alegria nenhum momento nosso de alegria é pleno se Deus não puder fazer parte dele. Sem Deus, sempre enfrentaremos interrupções, sempre enfrentaremos interferências nas nossas alegrias. Muitas alegrias humanas desaguam depois em vazio, em frustração, em decepção, em desconforto emocional, porque Deus não estava presente nelas. Porque Deus não estava presente nelas. Nas nossas alegrias, nunca experimentaremos plenitude. Ou seja, elas nunca serão inteiras, elas nunca serão completas, se Deus não puder fazer parte delas. Outra instância que quero notificar nesta reflexão: as nossas realizações. Nunca experimentaremos plenitude nas nossas realizações
se Deus não fizer parte delas. Podemos sim viver sem Deus aqui. Podemos sim viver de maneira indiferente, de maneira impiedosa, irreligiosa. Podemos sim ignorar a sede da nossa alma e a necessidade de culto e de adoração. Muita gente o faz, mas nunca haverá senso de realização plena. Nunca haverá completude se Deus não puder estar ali. Você pode ter feito um bom casamento, uma grande realização, um bom casamento, mas ele nunca será pleno, porque Deus não faz parte dele como poderia fazer, como deveria fazer, como merecia ser parte dele. Seu casamento não vai ser pleno, porque Deus não faz parte dele, como devia, como podia, como merecia, como você e seu cônjuge precisavam. Virão intercorrências desnecessárias, virão insatisfações, virão frustrações, virão mágoas, virão feridas. Não será pleno, porque a plenitude está em Deus. E se Deus não está presente, nenhuma realização humana será plena. Você pode ter uma grande profissão, mas você não será totalmente feliz nela, se Deus não fizer parte dela. Se a sua atitude para com Deus em sua profissão não for devida, não for de honra, não for correta, você pode ser um grande profissional, galgar uma grande identidade profissional, mas você sempre sentirá vazio, frustração, angústias, intercorrências. Você não será totalmente feliz nessa sua profissão se você deixou Deus de fora dela, porque plenitude só em Deus. Você pode alcançar popularidade, você pode alcançar honra, você pode alcançar fama, você pode ter muitas e grandes amizades, mas na maior parte da sua vida você vai sentir solidão e abandono. Em diversos momentos da sua vida você vai se sentir sozinho e frustrado, porque Deus não está entronizado no seu coração. Não pode haver plenitude onde Deus está ausente. Um mito. Tem pessoas que dizem assim: ah, mas eu tenho Deus desde que eu nasci. Ah, mas eu sempre tive Deus. Eu estou com Ele todos os dias. Bom, há uma concepção errada aí, antibíblica. Não é isso que a Bíblia diz. Ter consciência da existência de Deus é uma coisa, e dar a Deus o lugar que lhe é devido na vida é outra bem distinta. É outra coisa bem distinta. Se alguém abrir a porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se você não abriu a porta, ele não entrou. E se ele não entrou, ele não está aí. Deus não é invasor. Podemos dizer sim com toda segurança, Deus é ético e cavalheiro. Ele é um cavalheiro que respeita profundamente a vontade e a liberdade humanas. Se
você não abrir a porta, ele não vai entrar. E se ele não entrar, ele não estará ali. Nas suas alegrias, se você não abrir a porta para ele, elas não serão plenas. Nas suas realizações, casamento, profissão, empreendimentos, aquisições, se você não colocar Deus nas suas realizações, elas não serão plenas. Porque plenitude só em Deus. Podemos viver sem Deus, sim, mas nunca poderemos experimentar plenitude. Ou seja, aquela sensação de inteireza, aquela sensação de completude, de realização total. Plenitude fala de totalidade, intensidade, profundidade. E nos nossos prazeres? Terceira instância que eu abordo nessa nossa reflexão. O usufruto do prazer sem Deus torna-se laço. Usufruir dos prazeres sem colocar Deus neles, sem levar Deus em conta na instância do prazer humano, isso se torna um instrumento de perdição, de destruição e muitas vezes de desonra. O que poderia ser um adorno para a vida, o que poderia ser um aparato da nossa felicidade, passa a ser à beira de um abismo. O que poderia ser algo muito bom, passa a ser à beira de um abismo de escravidão. Porque Deus não pôde estar presente ali. Porque Deus não pôde participar dele. Porque a presença de Deus não santificou aquele prazer. Sabe, amados irmãos e irmãs, todo e qualquer prazer não santificado com a presença de Deus, não submetido a Deus, não consagrado a Deus, não orientado por Ele, constitui-se um instrumento de deformação. E pode reduzir a velocidade dos nossos passos, das nossas alegrias, das nossas realizações, e até impedi-las todas. E até também impedir-nos de servir ao Senhor. E temos tantas instâncias de prazer. E temos tantas áreas que envolvem o prazer. Seja o sexo, seja o dinheiro, seja a comida, seja a bebida, seja o esporte, seja a cultura, seja a música, seja a dança, sejam as viagens, seja o usufruto da natureza. Se nesse seu prazer, se este seu prazer não for santificado, não for consagrado com a presença de Deus, não for submetido à orientação e à influência da presença de Deus, isso tudo que poderia ser muito bom na sua vida pode se constituir um instrumento de deformação, de destruição, de desonra, de impedimentos e de tristezas profundas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Não pense você que é suficiente apenas que você tenha noção da existência de Deus. Não pense você que é suficiente você admitir que Deus é o que Ele é. Se você o quer na sua vida, você precisa ouvir a voz dele e abrir a porta para ele. Ou seja, é necessário uma experiência, é necessário uma decisão da vontade, é necessário uma atitude
Abra a porta da sua vida. Não simplesmente naquele discurso, no famoso discurso politicamente correto. Ah, não, mas Deus está em primeiro lugar na minha vida. Ah, pastor, tudo que eu tenho pertence a Deus. E na hora que o reino de Deus precisa, e as pessoas vêm consagrar as suas aquisições, os seus patrimônios, os seus carros novos. Não, eu sou apenas administrador, o dono é o Senhor. Mas quando a casa do Senhor precisa, quando o seu pastor diz assim: meu irmão, você pode disponibilizar o seu carro para conduzir, pegar isso ou aquilo no reino de Deus, beneficiar alguém que está precisando. Nunca há disponibilidade. Nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando de engano. Nós não estamos falando de religiosidade mecânica, vazia. Nós não estamos falando de alienação. Nós não estamos falando de teoria. Nós estamos falando de experiência. Eis que estou à porta e bato. O desejo de Deus é realmente estar conosco numa vívida experiência relacional. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Há uma condição precípua. Há um grande pré-requisito para a entrada de Deus na vida de alguém. Ele é Senhor, sim, de toda a criação, de todo o universo. Ele governa, Ele é juiz, Ele é o Rei dos Reis, Ele faz a história, tudo, enfim. Mas isso é o que Ele é. Mas é necessário que isso tudo que Ele de fato é se torne algo pessoal para você na sua experiência. Muitas pessoas vivem sem Deus. E você até pode viver sem Deus aqui. Mas saiba de uma coisa, meu amigo, minha amiga. Você nunca experimentará plenitude na sua vida. Você pode sim não querer Deus. Você pode sim santificar outros valores como prioritário na sua vida. Há pessoas cujo Deus é o dinheiro. Há pessoas cujo Deus é o prazer. Há pessoas cujo Deus é o sexo. Há pessoas cujo Deus é o ego. É o seu próprio ego. Você pode até viver sem Deus aqui, mas você nunca vai experimentar plenitude nessa sua caminhada aqui. E ainda tem uma outra coisa. Você pode viver sem Deus aqui, mas vai ser um tormento viver sem Ele na eternidade. Será horrível partir para a eternidade sem Ele. Ele bate a porta. Abra a porta da sua vida. É uma decisão da sua vontade. Tem pessoas que, por causa de um pequeno nível intelectual que galgaram, como por exemplo, por terem chegado a um doutorado acadêmico, oh que pena, tão pouco, desdenham, debocham. Eu tive um professor no meu doutorado, que no primeiro dia de aula da sua disciplina, ele querendo conhecer os acadêmicos que estariam sob sua orientação naqueles dias, ele então perguntou o nome, a função e o local de cada qual, de todos que estavam ali. E quando eu me apresentei, falei da minha função, do meu ministério, ele me disse assim:
a essa altura do campeonato, você ainda crê em Deus? Ou seja, você chegou numa classe de doutorado e você ainda traz com você essa caretice, essa ignorância, essa cafonice chamada Deus? Oh, que pena! Oh, que pena! E foi esse mesmo homem que disse que em uma outra aula, no mesmo curso, pediu que eu provasse a existência de Deus. E eu lhe disse: professor, não sou eu quem necessito provar a existência de Deus. É o senhor que precisa provar que Ele não existe. Eu não tenho dúvida nenhuma, não preciso provar nada. O senhor é quem precisa provar que Deus não existe. Sabe? Gente querida, há pessoas que deixam Deus de fora, que fazem uma leitura bem restrita, bem pequena da multidimensionalidade humana e tem a espiritualidade humana como algo de somenos, algo trivial, algo, uma subjetividade muito utópica, muito distante, muito desnecessária, muito obsoleta, muito ultrapassada. Mas o fato é que essas pessoas vivem assim, têm o direito de viverem assim. Mas olha, nunca experimentarão a plenitude, nem nas suas alegrias, nem nas suas realizações, nem nos seus prazeres. Um ser humano nunca é pleno, nunca experimenta inteireza satisfatória, totalidade, completude sem Deus. Quando o sábio, no livro de Eclesiastes, diz que Deus criou o ser humano e pôs nele a eternidade, e pôs no coração do homem, do ser humano, a eternidade, podemos perceber ali, aí, nesse termo, eternidade, o vácuo que está no nosso íntimo, o vazio, o espaço que só pode ser preenchido, que só pode ser completado por Deus. Essa eternidade que Deus colocou no nosso coração é o princípio de que nunca seremos plenos, nunca seremos inteiros, nunca seremos completos, nunca experimentaremos plenitude em nenhuma das nossas alegrias, realizações ou prazeres sem Deus. Há um vácuo dentro de nós que só pode ser preenchido por Deus. E você acha que são as viagens, e você acha que é o dinheiro, e você acha que é o sexo, e você acha que é um casamento, e você acha que é a fama, e você acha que é a popularidade, e você acha que é o poder, e você acha que é a arrogância, e você acha que é o melhor carro do ano, o mais caro, e você acha que é o iate, e você acha que são as viagens internacionais. Nada disso. Você pode experimentar tudo isso e sentir-se frustrado. Porque quando Deus fica de fora, não há plenitude. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Olha a interação, olha a intercomunicação. Eu vou ceiar com ele e ele vai ceiar comigo. Ou seja, ceia é refeição. Refeição fala de intimidade, fala de comunhão, fala de provisão, de satisfação. Se você não concorda comigo, então eu lhe pergunto: alguma vez você convidou o seu inimigo para comer com você na sua casa? A refeição sempre é algo que está intimamente ligado com o amor, o vínculo, a bem-querência. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele. Eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, vai haver uma intimidade tal, uma comunicação tal, um prazer tal, que a plenitude se manifestará.
Que Deus nos conceda a oportunidade de conscientemente ouvir a sua voz num chamado pessoal, num chamado bem individual. Como eu gosto dessa maneira bem particularizada, bem individualizada do Evangelho e do tratamento de Jesus com os seus. Lembro-me daquele episódio de quando Jesus ressuscitou e Jesus falou para aquela mulher: vai, eu vou passar diante de vocês, eu vou lá para a Galileia, vai e avisa aos meus discípulos e a Pedro. Observe a maneira como Jesus particularizou, individualizou, salientou o nome de Pedro. Ora, se Pedro era discípulo dele, e se ele já tinha dito para aquela mulher: vai avisar os meus discípulos, pronto, era suficiente. Pedro já estava incluso ali naquele grupo chamado discípulos. Mas ele fez questão de individualizar, de particularizar, de tornar bem exclusivo o nome de Pedro. Avisar a meus discípulos e a Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro estava vivendo um momento de terrível culpabilidade, frustração, arrasado consigo mesmo, porque negou o mestre. Ele precisava experimentar um momento pessoal, individual, particular com o mestre. Ele precisava ouvir daquela mulher: ele mencionou o meu nome? Foi, Pedro. Ele mandou eu lhe avisar individualmente. Ele falou: avisa meus discípulos e a Pedro. Ele fez questão de mencionar o seu nome. Deus nos trata de forma bem particular. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Não é preciso apenas ter conhecimento teológico, nem ter ciência, certeza da existência de Deus. É necessário abrir a porta. É necessário querer que Ele faça parte. É necessário conectar-se. É necessário deixar que Ele entre. Se Ele entrar, vai haver comunhão, vai haver ceia, vai haver intimidade, vai haver plenitude. Se Ele não entrar, não haverá plenitude. Se você abrir a porta, Ele entrará. Se você não abrir a porta, Ele não entrará. E se Ele não entrar, Ele não vai estar ali. Abra a porta. Coloque Deus nas suas alegrias, nas suas realizações, nas suas conquistas. Honre a Deus. Dê a Deus o lugar que é dele. Coloque Deus nos seus prazeres. Santifique, consagre com a presença de Deus. Permita a orientação de Deus. Permita a direção de Deus no usufruto dos seus prazeres. Porque do contrário, eles serão apenas mecanismos de compensação que vão lhe causar grandes deformações de caráter e podem até impedir sua vida de muitas outras realizações. Sem falar que te privará para sempre de plenitude. É necessário entender que de fato, como muitos assim o fazem, podemos sim viver sem Deus. Mas é uma escolha nossa. Viver sem Ele, sem também nunca experimentar plenitude em nada na nossa vida, inteireza e completude em nada do que fizermos, em nada do que conquistarmos, em nada do que realizarmos. Ou se queremos tê-lo na nossa vida e possibilitar que a nossa vida seja de fato intensa e profunda, que a nossa vida seja de fato uma vida que valha a pena. Há muitas pessoas
que têm vivido simplesmente por viver e vivem em vão e vivem sem nunca experimentar plenitude. Eu sou daqueles que acreditam que na nossa peregrinação aqui sempre haverá um tempo de plenitude antes de partirmos para a eternidade. Como a expressão do salmista, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, tenho grandes e profundas esperanças para a eternidade, mas eu também tenho grandes expectativas de que Deus vai manifestar a bondade dele na minha vida e vai me permitir um tempo de plenitude, de realização, de inteireza, de satisfação, de intensidade, de profundidade, de significado, de sentido nas minhas alegrias, nas minhas realizações e nos meus prazeres aqui, porque todos eles estarão debaixo da sua direção, debaixo da sua ordem, do seu comando, da sua luz, da sua graça, e todos eles estarão à disposição dele e promoverão a glória dele através da minha vida. Que seja assim na minha vida, na sua vida, na nossa vida, que possamos experimentar plenitude na presença de Deus. Abra a porta, deixe-o entrar, tenha uma experiência bem pessoal, bem individual, bem particular, porque se você não abrir a porta, ele não vai entrar. E se ele não entrar, ele não vai estar ali. E a ausência dele trará grandes prejuízos. Uma vida que tem um potencial e que poderia ser vivida nessa dimensão é reduzida para esse tantinho aqui. E é interessante como sempre o inimigo faz. Deus quer nos colocar nas nossas alturas. Deus quer nos levar ao pleno desenvolvimento do nosso potencial, do potencial que Ele mesmo colocou em nós. Mas o inimigo tenta nos rebaixar. O inimigo tenta sempre nos puxar para baixo. E uma vida que tem um potencial nessa dimensão, que poderia realizar isso aqui, de repente, pela falta da presença de Deus nas alegrias, nas realizações, nos prazeres, essa vida é comprimida, é compactada, é frustrada, é impedida e chega a realizar apenas essa proporção de um grande percentual que poderia ser desenvolvido. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a usufruir, a experimentar da plenitude em nossas alegrias, em nossas realizações e em nossos prazeres, tendo em nossa vida como o Senhor dela e como o Deus, o arrimo, o sustentador, o mantenedor da nossa sorte. Que Ele nos abençoe e até a nossa próxima reflexão. Se esta palavra alcançou o seu coração de alguma forma, compartilha com outras pessoas, transmita a alguém perto de você, envie esse link e dê um like, dê um tinindo aí para com o sinal de que você foi abençoado e alcançado com esta palavra. E se porventura você ainda não se inscreveu no nosso canal, aí está agora a oportunidade. Dá um clique lá e se inscreva no nosso canal. E até a nossa próxima reflexão.